Vocês estão vendo esse objeto aqui na minha mão? Olha ele aqui. Esta é a revolução, a nova descoberta para os revolveiros. As armas matam. Mas quem é você? Você está preparado? Este canal tem um compromisso de fazê-lo entender o mundo das armas, com técnica, responsabilidade e segurança. Sou o professor Pedro, instrutor de armamento e tiro, com mais de 30 anos de experiência. Fala, jagunçada revolveira! Como estão vocês? Beleza? Pessoal, me perguntaram o que é o gap do revólver. Para que serve o gap do revólver? Qual é a utilização? Enfim, qual é a finalidade desse tal de gap? G-A-P, gap. Qual é a função do gap do revólver? Vamos lá. Eu estou aqui com o revólver 38. Está aqui o revólver 38, devidamente inspecionado, tá ok? O tambor está aqui, ó, vazio, ele está vazio, tá certo? Vazio. Então vamos lá. Um 38 4 polegadas. E eu tenho aqui a estrutura do revólver. Eu tenho o cano, aqui a ponte do revólver. Eu tenho aqui a vareta do extrator. O extrator ele está aqui atrás. Olha ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo posicionar para que a câmera pegue. Vareta do extrator. Olha o extrator aqui se apresentando no momento em que eu empurro a vareta. Olha aqui que beleza. Tudo funcionando, ok? Então vamos lá. O que é o gap do revólver? Esse conjunto, tá? O revólver, né? Eu tenho aqui um tambor que se movimenta aqui em seu próprio eixo, ele se revolve em seu próprio eixo, por isso do nome revólver. Então a cada vez que eu movimento aqui, ó, movimentei aqui o cão, né? Movimentei o gatilho, vai haver o giro do tambor. Percebam isso, gente. Há o acionamento aqui do gatilho, movimenta seu tambor. Eu quero armar, eu vou armar o mecanismo. Eu venho aqui, ó, manualmente armo o cão. O tambor ele movimenta, tá ok? Mas por que isso é importante? Vocês já vão entender. Gap. Eu tenho aqui na parte de trás do cano, aqui no finalzinho, ó, tá? Ou no começo, depende, tá? Culatra aqui do cano, olha aqui, ó, tá ok? Vejam só. Eu tenho aqui esta parte do cano e eu tenho aqui o meu tambor. Vejam aqui o tambor, tá? Quando eu fecho o tambor, vejam só, fechei o tambor, percebam só, ele vai se unir àquela parte, o início ali, né? A parte que é a culatra do cano, ele se une a ela, tá certo? Vejam só, ele se uniu. Então eu vou ter a munição alojada aqui nas câmaras do tambor. Ao fechar o tambor, eu vou estar colocando ele na condição do quê? Do disparo. Porém, quando eu fizer o acionamento do mecanismo, haverá o quê? O giro desse tambor. Tá certo? Ele girou. Então, digamos aqui, vamos de novo, que eu estivesse municiado. Eu vou aqui, eu carreguei aqui o meu tambor, tá? Está pronto aqui, né? E agora eu vou fechar o tambor para efetuar o disparo. Então, digamos que eu estivesse com a munição aqui. Então, eu vou começar os disparos. Então, eu venho ou na ação simples, faço acionamento. Ou na ação dupla, eu venho no gatilho. Movimento, aciono o gatilho, posiciono a munição para o disparo, terminei a movimentação, eu tenho aqui o meu disparo, tá certo? Para que isso aconteça, não pode haver obstrução. Não pode haver algum resíduo nesta parte do cano ou do tambor, tá ok? Este espaço que fica aqui para o giro do tambor chama-se gap, tá certo? Então eu tenho esse pequeno espaçamento. Pedro, mas de quanto é esse espaçamento? A tabela diz que esse espaçamento ele vem de 0,1 a 0,2 milímetros. De 0,1 a no máximo 10 a 0,2. Então repetindo,
de 0,1 a 0,2 de espaçamento. O recomendado seria 0,15, 0,15 de espaçamento. Pedro, mas por que não pode ser mais? Porque você vai perder gases, tá? Você vai perder a sua efetividade no momento do disparo. Se houver mais de 0,2, é recomendado que você leve o seu armeiro para que se faça uma manutenção na sua arma. Entender o porquê que houve esse espaçamento. Você vai perder eficiência na sua arma, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Para que você entenda, né, este espaçamento, até uma coisa que chama atenção, para vocês lembrarem, a questão da limpeza, gente. Para vocês entenderem isso, cliquem aqui em cima, ó, cliquem aqui e vejam, aliás, é aqui ou é aqui? Enfim, aqui ou aqui? Acho que é aqui. Então vai, cliquem lá. Vai aparecer lá uma tarjetinha lá e você vai ver a limpeza do seu revólver. Ou é aqui ou é aqui. Mas em algum lugar vai aparecer, gente. Então cliquem lá. Para vocês entenderem a limpeza da sua arma, delas estarem em condições para o disparo. Pedro, mas em que momento pode haver uma obstrução, por exemplo, deste gap? Um espaçamento, né? Houve ali um desgaste, enfim, um manuseio inadequado, sabe-se lá, enfim. Mas vamos lá. Para o entupimento, obstrução. Eu tive aqui na academia, há um tempinho atrás, teve um indivíduo aqui, que ele veio, um atirador, 5 minutos de CR, comprou o revólver dele, ok. 2 minutos fazendo recarga de munição, já se achava o bambambam da recarga. E aí ele chegou um dia para mim e falou assim, Pedrão, eu fiz aqui uma recarga, aqui para o meu 38, e para economizar um pouquinho de pólvora, que na minha opinião é a economia mais porca que se existe, ele está, além de correr o risco, né, ele está economizando na parte mais barata dos insumos, né, na parte mais barata da recarga. Mas para economizar ali um pouquinho de pólvora, ele colocou este toquinho, esta buchinha, este sei lá eu o que parece um EVA. Então ele colocou ali, ele fez, né, a troca ali de espoleta, colocou a carga propelente e com a pouca quantidade, abaixo da quantidade, né, recomendada pelo fabricante, ele colocou esta porcariazinha aqui, ó, para depois colocar o projétil e fazer o fechamento do estojo. Falei, cara, você não fez isso? Falou, não, fiz e eu já fiz alguns tiros aqui e deu muito certo. Falei, cara, isso não vai dar certo. Não vai dar certo por conta dos resíduos. Não, imagina, vai dar certo que eu já fiz. Até chegou a um ponto que eu percebi que quando eu fiz o primeiro, o segundo comentário, o indivíduo ficou exaltado e até de repente pensou que eu estava querendo sabotar a descoberta dele. Ele achou que tivesse descoberto a roda. Então ele fez esta merda, né? Ele colocou essa porcaria lá dentro, né? Fez o fechamento. Fez o treinamento dele achando que melhorou a pressão, fez medição, isso e aquilo. Chegou a um ponto, gente, que o revólver dele não fazia o giro do tambor. Não girava o tambor. E por que não girava o tambor? Por conta deste objeto aqui na culatra do cano, deixando resíduos e causando o quê? Uma obstrução, não possibilitando o giro e nem a abertura do tambor. Pô, mas por que está acontecendo isso? Ele veio me perguntar. Sabe o que eu fiz? Eu nem respondi. Falei, faça o seguinte, pensa no que você fez. Eu acho que você vai chegar a uma conclusão. Que eu tenho visto aqui, né, ultimamente, os atiradores que chegam aqui para a prática do tiro, é uma coisa impressionante, gente. O pessoal primeiro faz, primeiro executa para depois pensar. Pense um pouquinho antes, no resultado posterior àquela sua ação, o que pode acarretar aquela sua ação. Pense um pouquinho, veja, observe como funciona o mecanismo, observe o que você está utilizando, quais seriam as consequências, né? Até quando eu falei para vocês, aqui nós entraríamos em um outro assunto, que seria a recarga de munição, que não é
o objeto hoje da nossa pauta, mas a minha preocupação, a preocupação que eu tenho muito grande com essa questão de recarga de munição, que é algo extremamente importante, e para aqueles indivíduos que não têm um conhecimento, não têm um preparo, não têm informação, é extremamente perigoso, gente. Com o risco ali de perder o equipamento, e até para as armas longas, um fuzil, um rifle, enfim, fazendo uma recarga aí de uma arma longa, correr aí um risco aí de um mau fechamento, acarretar um pico de pressão muito elevada e ter ali seu equipamento estourado, arrebentado ali no rosto dele no momento do disparo. Então eu chamo a atenção para esses pequenos detalhes, tá? Se atentem a isso. E essas coisas de colocar ali alguma coisa, inclusive esse material aqui, vocês percebam, isso aqui já foi disparado, tá? Ele disparou. Esse aqui é um dos, né, desses roletezinhos, dessas buchinhas que ele fez aqui, né? Isso aqui já foi disparado. O material ele não entra em combustão, até porque também se entrasse em combustão nós teríamos uma pressão interna ali no estojo diferente, tá? Então é algo que eu chamo a atenção. Mas, gente, então, voltando lá, só para que vocês entendam, então o gap da arma é este espaçamento que existe aqui do tambor, aqui com a culatra do cano, tá ok? Ah, mas apenas isso? Apenas para o giro do tambor? Sim, tem que estar desobstruído. A outra questão também, né, no posicionamento, eu corro o risco, se porventura, né, na minha empunhadura do meu revólver, qual seria a empunhadura adequada para que eu não sofra o quê? Uma lesão, né? Porque eu tenho aqui nessa lateral, como eu faria a empunhadura do meu revólver? Mantenho os dedos fechados. Apesar de eu estar aqui na parte superior, se bem que existe um revólver italiano, um Rhino, um 357, em que o posicionamento aqui da câmara para o disparo, para o cano, ele fica na parte de baixo e não na parte de cima, tá ok? Se o atirador praticar a empunhadura de pistola, aquela empunhadura em que a mão de apoio, o polegar, vem à frente, ele sofreria ali alguma lesão, algum desconforto, alguma queimadura, tá ok? Então esta empunhadura de pistola eu não recomendo para o revólver por conta do gap do revólver, tá certo? Para quem não viu o meu vídeo de empunhadura de revólver, cliquem aqui, ó, tá? Tem ali um vídeo que fala sobre empunhadura de revólver, inclusive até no posicionamento para canhoto, tá certo? Mas a empunhadura correta do revólver, trabalhando aqui os polegares, só uma pequena abreviação, né? Mas trabalhando com os polegares baixos, tá ok? Aqui em cima para que você não sofra nenhum desconforto ou até mesmo uma lesão aí por queimadura, tá certo? Bom, então ficou explicado a função do gap, passei para vocês as medidas adequadas. Caso você tenha ainda alguma dúvida, recomendo que você leve o seu equipamento aí para um armeiro, alguém que tenha habilitação, tenha o conhecimento para fazer a manutenção, se houver necessidade, ou de repente uma simples limpeza do seu equipamento, tá ok? E para aqueles que querem vir aqui praticar, enfim, venham, nós estamos aqui à disposição, nos procurem, temos espaço aqui. Temos, inclusive, estamos aqui com atividade noturna para os atiradores, todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras, aqui na ASA, nós temos uma atividade noturna para orientação do atirador, tá certo? Armas matam, né, Jagunço? Mas quem é você? Abraço!